do Senhor. Aleluia. Parece que não vai vir ninguém. Pai do Senhor, meus irmãos. Enquanto você vai abrindo aí, vai compartilhando. Hoje é a nossa escola dominical, a lição de número 11. Não cobiceis os bens alheios. Gostaria que você fosse compartilhando aí. Compartilhe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Deus é bom. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta manhã. Mais uma vez poder estar na tua casa, Senhor, para juntos adorarmos e bendizermos o teu santo e glorioso nome. Pai, vai abençoando, Senhor, aqueles que neste momento acordaram, ó meu Pai, com vida, com saúde. E agora, Senhor, estaremos aqui em nome de Jesus, participando desta live, deste culto, dessa escola dominical. Senhor, vai abençoando o teu povo, vai abençoando os teus filhos, Senhor. Vai, meu Pai, suprindo as necessidades espirituais, as necessidades físicas, as necessidades materiais. Pai, vai abençoando, Senhor, o seu povo. Hoje está um dia chuvoso, hoje está um dia frio, Pai, mas nada impede de nós te adorar, de nós exaltarmos e bendizermos e te agradecer pelo dia que o Senhor está nos dando, porque este dia não volta mais. Ó meu Pai, muito obrigado, porque eu estou aqui na tua casa, juntamente, Senhor, o irmão Nicodemos, irmã Vaneide. Senhor, vai abençoando aquele que está em casa, vai dando graça, vai dando força, vai dando sabedoria, Pai, vai dando entendimento, vai dando visão, vai dando direção, vai abençoando, Senhor, a nossa escola dominical, vai abençoando, Pai. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, classe das crianças, dos adolescentes,
Pai, vai abençoando, Deus vai despertando as minhas irmãs, as professoras, os professores, vai abençoando também, Senhor, a classe dos jovens, a classe das irmãs, dos irmãos. Deus vai abençoando os professores, os coordenadores da escola dominical, porque está aqui a base, Senhor, a base do obreiro, a base da tua igreja, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Por isso, Senhor, nesta manhã, nos colocamos diante de ti, nos rendemos, ó Pai, prestamos a ti, Senhor, sacrifício vivo e agradável a ti. Por isso, nesta manhã, recebe, meu Deus, recebe, meu Pai, este sacrifício, recebe, Deus, a nossa oração, como cheiro suave e agradável a ti. Abençoa, meu Pai, Juqueí, abençoa o nosso setor, abençoa a região de São Sebastião, a Costa Sul. Pai, vai abençoando o pastor, nosso pastor, presidente, a sua família. Deus vai dando graça, vai dando força aos pastores, aos missionários, vai dando força a cada um, Senhor. Por isso te louvamos, rendemos a ti adoração, exaltação. Pai, recebe, ó meu Deus, o nosso ensino, recebe que possamos aprender, Senhor, a tua palavra, como ela é, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive, aquele que reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Dulce, Pai do Senhor, meus irmãos, o tema desta manhã é um dos temas e é uma das leis que Miqueias e Abacuque e Lucas eles vão relembrar, né? A lei que foi decálogo, né? Que é as tábuas dos 10 mandamentos que o Senhor nos concedeu para estudarmos a palavra do Senhor. E no texto bíblico nós vamos ler aqui Miqueias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. O tema da lição é: não cobice os bens alheios. Não cobice os bens alheios. Está escrito: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Irmãos, as pessoas elas não fazem algo premeditado. Elas já pensam na sua cama o que vão fazer durante a noite, elas já pensam o que vão fazer durante o dia.
e cobiçam campos e os arrebatam, e casas e os tomam, e assim fazem violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa, né? E a sua herança. Então, a cobiça é assim, a pessoa ela cobiça primeiro. Elas cobiçam o primeiro, para depois adquirirem o bem alheio. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela já está demonstrando aqui um sinal de como que as pessoas elas adquirem aquilo que não é seu e querem adquirir aquilo que não é seu. Portanto, assim diz o Senhor: eis que protejo o mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, ele a troca, como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Abacuque 2:9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. E disse-lhes: acautelai-vos, Lucas 12:15, e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então nós vemos aqui uma lição, né? Porque o Senhor Jesus lá no Antigo Testamento, o que ele fala? Ele fala de uma palavra a qual, quando o homem peca, ele diz ao homem que do suor do seu rosto ele comeria seu pão. Mas nós vivemos dias em que as pessoas elas não querem mais comer do suor do seu rosto, né? Ela cobiça o bem alheio. Nós temos observado furto, nós temos observado latrocínio, né? Que é o roubo com a morte, né? Porque as pessoas cobiçam e desejam aquilo que não é seu. Então, desejar aquilo que não é meu, o que eu pego, aquilo que não é meu, me furtará, me causará dano. No texto áureo está escrito assim, nós estamos na página 76, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo,
a primeira, não cobiçarás a casa. Segundo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo cobiçarás. O que é cobiçar? O que é cobiçar? Cobiçar é olhar, né? Cobiçar é olhar o bem alheio, aquilo que não é seu. É desejar aquilo que não é seu. Por isso que o Senhor estava dizendo a Moisés: não cobiçarás a casa do teu próximo. Às vezes a gente passa pela rua e a gente cobiça a casa do próximo, né? Aquela casa poderia ser minha. A gente passa pela rua, ou as pessoas passam pela rua e cobiça a mulher do próximo. Aquela mulher poderia ser a minha. O servo do próximo, que é o empregado, né? Ou a serva. Porque a casa do próximo é melhor do que a sua. Porque o que é melhor do que o seu, você cobiça. E você quer para si. Então nós temos que nos conter com aquilo que temos. E regar aquilo que temos. Melhorar, trabalhar, para que nós não podemos adquirir, né, aquilo que de bem direito a gente não possa pecar. E a cobiça, ela é pecado dos olhos e está alinhada à inveja e à avareza. E vamos ver o que é inveja e o que é avareza. Eu já marquei aqui. Vamos ver o que é inveja. Tem um dicionário aqui e ele enfatiza bem o que é inveja. Primeiro, sentimento de pesar pelo bem. Sentimento de pesar pelo bem e pela felicidade de outra pessoa, junto com o desejo de ter isso para si. A inveja, sentimento de pesar pelo bem, quer dizer, aquilo que a pessoa tem, ela tem o sentimento de pesar, né? E bom que fosse meu. E pela felicidade de outra pessoa, junto com o desejo de ter para si. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá no Salmo 37. Vamos ver o que está dizendo o Salmo 37. O Salmo 37 e o verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja deles, dos que praticam a iniquidade. Não tenha inveja, não te indignes, não tenha raiva, né? Não tenha ódio,
porque aquela pessoa está prosperando e você, porque você está trabalhando, porque você está fazendo do jeito que você aprendeu, e aquela pessoa está adquirindo algo diferente da maneira que você aprendeu, através do pecado. Então não fique indignado, não fique triste, não fique, porque você está vindo naturalmente para a sua vida. Você não está dando rasteiro em ninguém, você não está passando por cima de ninguém, você não está atingindo ninguém. A bênção, ela corre atrás dos justos. A bênção, ela vem atrás do justo. A bênção, ela acompanha o justo, né? Não precisa ter inveja do ímpio, porque o ímpio está prosperando, é igual hoje. A chuva, ela cai para todos, cai para o rico, cai para o pobre, cai para o miserável, né? Cai para todos. A bênção cai para todos. Então não fique triste, não fique desiludido, não fique triste, né? Se você fizer aquilo que a Bíblia manda, as bênçãos de Deus vai te alcançar. As bênçãos de Deus vai correr atrás de você. Ah, mas ele está prosperando, ele faz isso, faz aquilo, né? Faz aquilo outro. Faz você, faz direito você, né? Ame a sua esposa, olhe para a sua esposa, ame a sua casa, é a sua casa que Deus te deu, ame a sua casa. Não precisa amar a casa do próximo, né? Não precisa amar o servo do próximo, a serva, o boi, o que ele tem, né? Você não sabe como ele adquiriu também, a gente não pode julgar. Às vezes a pessoa trabalhou tanto, às vezes a pessoa deu o seu suor, às vezes a pessoa, ela deu a sua vida, e às vezes a pessoa não fez nada, às vezes a pessoa não acordou cedo, às vezes a pessoa não adquiriu o bem dos seus esforços, e ela começa a ter inveja do seu vizinho, ela começa a ter inveja das pessoas que estão diante dela. Nós temos que compreender que a cobiça, que ela vem através da inveja, que é o pecado dos olhos, e alinhado com a avareza. O que é avareza? Nós temos que entender também o que é a avareza. Nós temos aqui marcado também o que é a avareza. O que é a avareza? Ela tem um significado. A avareza é apego exagerado e nojento ao dinheiro. Olha o que é: apego exagerado e nojento ao dinheiro. Vamos abrir Provérbios, capítulo 28, capítulo 28, e o versículo de número 16.
A avareza. Está escrito assim: o príncipe falta de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Muitos anos. O que é a avareza? É um apego exagerado pelo dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Meu pai sempre dizia: eu não sou escravo do dinheiro, o dinheiro que tem que ser meu escravo, porque eu não vou levar nada deste mundo. Há pessoas que ajudam tanto que ela não consegue dividir aquilo que é seu para com o seu próximo. Um dia Jesus, ele encontrou um jovem, um mancebo rico, e ele disse: olha, Jesus, eu faço tudo, eu amo meu próximo, eu faço bem, eu faço isso, faço aquilo. Mas Jesus fez uma pergunta a ele: falta-te uma coisa. Aí ele disse: o que me falta? Pega tudo que tu tens e dá aos pobres. Aquele homem saiu irritado, saiu nervoso. Por quê, pastor? Porque ele era apegado à avareza. E quem é apegado à avareza, quem é apegado às coisas desta vida, ele vive pouco, ele não vive muitos anos, ele vive pouco, porque o seu coração está apegado nessas coisas. Vamos abrir aqui em Colossenses também. Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 3 e o versículo de número 5. Está escrito assim: fazei, pois, morrer a avareza, a natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, paixão e lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A avareza é idolatria. O que é idolatria? O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você gosta, que você adora, é tudo aquilo que você faz para si, como se fosse um Deus, como se fosse um Deus. A avareza faz com que você não reparta aquilo que você tem com as pessoas. Você não reparte a sua casa, você não reparte o seu carro, você não reparte o seu amor, você não reparte até a comida que você tem, você não reparte nada. Às vezes, de vez em quando, existe um irmão aqui, às vezes ele ganha algo de comida e ele traz aqui em casa. E quando a gente ganha também algo de comida,
a gente leva lá na casa dele. E assim sucessivamente. O bem que a gente quer para nós, nós queremos para os outros. E às vezes a gente quer tudo para nós, quer tudo para si. E isso se chama avareza. Avareza. E eu estou aqui encontrando, o que é idolatria? Idolatria, a adoração de ídolos, que proíbe a adoração de qualquer imagem, seja de um Deus falso ou do Deus verdadeiro. As nações que existiam ao redor de Israel eram idólatras, e era muitas vezes, e Israel muitas vezes caiu nesse pecado. Entre outras, eram adoradas imagens de Baal, Astarote, Moloque e postes ídolos. Então a avareza faz com que a gente adore, né? A avareza faz com que a gente cobice e torne para nós aquilo que não é nosso para idolatrar, tomar para nós para idolatrar como se fosse um Deus. Então, meus irmãos, essa palavra que a gente está conduzindo nesta manhã ao vosso coração é uma palavra que vem ao nosso encontro e que de maneira nenhuma a gente pode ignorar. Na introdução aqui, nós vamos ver se os outros mandamentos são aplicados aos atos pecaminosos e extremos contra Deus e ao próximo. E o 10º mandamento se relaciona aos sentimentos de intenções do coração humano, ou seja, a lei se aproxima do ensino de Jesus. Em São Mateus capítulo 5 e o versículo de número 8. São Mateus capítulo 5 e o versículo de número 28, que nos diz assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então as pessoas pensam, alguns pensam que o adultério ele só vem no ato, né? No ato da contração, né? Da penetração contra o seu próximo, contra a sua próxima, contra aquilo que não é seu, porque o adultério é um ato de uma pessoa que já está casada com outra pessoa. Então é adultério. Então é um pecado. Então é uma intenção impura no coração. Davi, quando ele pecou, o que ele fez? Ele colocou uma intenção, né, nos seus olhos. Ele cobiçou primeiro, porque o pecado, né, não é de uma hora para outra. O pecado ele vai gerando caminhos, né? O pecado vai gerando
espaço, o pecado vai abrindo porta. Então, por isso que se os nossos olhos forem trevas, está escrito, o nosso corpo todo será trevas. Se os nossos olhos forem trevas, o nosso corpo todo será trevas. Então o adultério não só vem pelo ato, mas é aquilo que nós vemos e pensamos. O próprio Jesus diz que já adulterou. Então vamos continuar aqui. O 7º e 8º mandamento proíbem a prática do adultério, do ato sexual de pessoas casadas com alguém que não é do seu cônjuge, e do roubo. Mas o 10º mandamento vede até a intenção de prática de ambos. O texto áureo desta lição, em Êxodo 20:17, desdobra este mandamento em 2: cobiçar a esposa e cobiçar os bens do próximo. Cobiçar a esposa e cobiçar o bem, o bem do próximo, o bem do próximo. Então nós vemos aqui o que é, uma cobiça, o que é o adultério, como é o adultério e como se faz o adultério. Então, cobiçar é o pecado dos olhos, e esse pecado ocorre quando as janelas do corpo abrem diálogo com o coração, e o coração começa a maquinar um plano de ação, Então o coração do homem, ele é enganoso. Quando você começa a cobiçar aquilo que não é seu, mas você vai maquinando, você vai intencionando, até que você consiga aquilo que não é seu. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos defenda. O apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que colocar colírios nos nossos olhos, colírios nos nossos olhos. A cobiça e a inveja. Há uma tenue passagem da cobiça para a inveja, o ponto de se confundirem uma com a outra. Enquanto a cobiça acentua o desejo por algo que não é seu, a inveja odeia o fato. A inveja odeia o fato deste objeto a pertencer a outra pessoa. A cobiça, ela acentua o desejo para o algo que não é seu. A cobiça, você vê algo que não é seu. E a inveja é um objeto de ódio, de ódio. E o fato desse objeto pertencer a outra pessoa, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você cobiçar e desejar algo que não é seu, e no mesmo tempo você odiar o objeto que pertence a outro. Isso é muito ruim.
A inveja não se satisfaz com o sucesso alheio. A inveja não se satisfaz com o desejo alheio. O teu irmão não pode ter nada. O teu irmão não pode ter uma casa. O teu irmão não pode ter um carro. O teu irmão não pode ter uma esposa. O teu irmão não pode ter, nada. Porque a inveja, vai fazer você ter raiva, e a cobiça vai fazer você desejar. Primeiro você deseja e depois você cobiça. Primeiro você deseja e depois você cobiça. Ou primeiro você cobiça e depois você deseja. Então, aquele que é servo do Senhor, aquele que é servo de Deus, Deus vai dar para ele conforme o coração dele, conforme a necessidade dele. Ele não vai precisar cobiçar aquilo que não é dele. Deus vai dar um carro, Deus vai dar uma casa, Deus vai dar um lar para ele. Então ele não precisa ter inveja do carro do irmão, porque se ele cobiçar o carro do irmão e desejar o carro do irmão, ou ele vai comprar um carro igual, ou ele vai querer o carro do irmão a qualquer custo, até mesmo da igreja que ele está, até mesmo da igreja que ele está, ele cobiça, ele deseja, até a igreja que ele congrega, até a igreja que ele congrega. Vamos lá, vamos continuar. A inveja dos antepassados. Olha o que a inveja faz, irmãos. Caim não admirou o seu irmão Abel, mas odiou por ser aceito diante de Deus. Foi por esse motivo que Caim o matou. Caim, o que ele fez? Ele viu que a sua oferta, ele e nem a sua oferta se atentaram para Deus, mas Abel, o Senhor recolheu a sua oferta e foi desejado a Deus, e por conta disso cresceu no coração, porque é um espaço, irmãos, é uma brecha para o diabo entrar, é um espaço, é uma brecha para o diabo entrar. Quando a oferta, que ela é determinada a Deus, porque Abel ele pegou das primícias, ele pegou o primeiro que ele tinha, e deu a Deus, e ofereceu a Deus, e determinou a Deus. É igual aquilo, irmãos, que existem pessoas que não quer que você faça e não deixa também os outros fazerem. E quando você faz com louvor, você faz com perfeição. Então, a obra que você faz é louvável, e existem pessoas que fazem de qualquer jeito, e Deus não aceita, Deus reprova, Deus reprova. E criou-se no coração de Caim o desejo
de matar o irmão. É como acontece nos dias de hoje. A pessoa, ela, dentro da igreja, ou dentro da sua família, ela vai crescendo, vai se despontando, né? Tudo que ela coloca a mão prospera, né? Tudo que ele faz prospera, tudo que ele realiza prospera, né? E às vezes o que o seu próximo não faz, ou faz, não prospera, e as pessoas ficam com inveja. Existem pessoas que têm inveja. Você não pode andar com outra pessoa, você não pode falar com outra pessoa, e as pessoas têm inveja. Você não pode chegar perto do pastor, você não pode se aproximar do pastor, você não pode se aproximar da família do pastor, e as pessoas têm inveja. Vamos ver aqui também, os irmãos de José os invejaram tanto que não mediram consequências para vendê-lo e forjaram uma história a fim de enganar o pai. Por quê, irmãos? Porque José, ele era o irmão mais novo, e o pai fez uma túnica e deu a José. Era o filho mais novo da sua velhice, e deu a José. A Bíblia diz que, também dizendo que José havia sido devorado por uma fera, e causando a esse pai a dor de um luto que durou muitos anos. Então o que eles fizeram? Por conta que José também conta também um sonho, que ele era o sol e os seus irmãos eram as estrelas, né? E ele dominava sobre os seus irmãos. Então criou-se no coração de José, ou criou-se no coração dos irmãos de José, uma inveja tão grande, ao ponto de eles matarem, ou quererem matar, ser vendido, colocarem ele no calabouço, e mentiram para o seu pai que uma fera, tinha devorado ele. O que a inveja faz? A inveja faz com que as pessoas mintam, As pessoas querem crescer através da mentira. As pessoas querem crescer através, puxando o seu tapete, Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, Quantos querem ser promovidos? Quantos querem ser abençoados? Através da mentira, através do engano, através da falsidade. E as pessoas que crescem assim, irmãos, as pessoas que mentem para crescer, as pessoas que mentem para adquirir alguma coisa, vocês podem ver que elas não duram. Elas não duram. Todo mundo que cresce em cima de uma mentira não dura. Seu ministério não dura, Os seus objetivos não duram, Ele até pode crescer momentaneamente, mas todo crescimento, quando a pessoa cresce demais, ela também, quando ela cresce na mentira, na inveja, a queda dela é muito grande, A queda dela é fatal, porque ela cresceu na mentira,
ela cresceu no engano, ela cresceu forjando. Você pode ver também quando a pessoa ela cresce ou ela cobiça a mulher do outro, a igreja do outro. Quando a pessoa faz isso, quando a pessoa ela maquina o mal contra o outro, o que ela plantou, ela vai colher. As pessoas plantam, mas esquecem que um dia vai colher aquilo que plantou. Então nós temos que olhar, nós temos que observar o que estamos cobiçando e desejando. Então a cobiça não é de Deus, a inveja também não é de Deus. Então, se não é nosso, pode até durar um pouco, mas não vai durar para sempre, porque no início tudo é festa. Eu costumo dizer para alguns companheiros que no início tudo é festa, né? No início tudo é festa, porque você está desejando aquilo que não é seu. As pessoas fazem festa, as pessoas elas soltam fogos, mas lá na frente você vai ver, lá na frente você vai ter o resultado da inveja, porque Deus não compactua com a inveja e nem com a cobiça, não é, irmão Nicodemos? Deus não compactua com a inveja, a cobiça e a ambição. A cobiça e a ambição, ela, além da inveja e da cobiça, existe a ambição. Esta tem seu lado positivo quando funciona como um agente motivador que impele alguém de buscar algo maior ou melhor, como uma vida espiritual de excelência, ou um nível mais alto de conhecimento, ou aquisição de bens, a fim de alcançar uma vida confortável. Olha aqui, ó. Se tiver a cobiça e a ambição, ela pode funcionar para o lado positivo da sua vida. Quando você não quer alcançar o bem do outro, do alheio, né? Mas para si, ter um maior conhecimento e alcançar uma vida confortável. Isso não é pecado. Isso não é pecado. O pecado vem quando você vê uma pessoa e quer ser maior do que ela. Você quer atropelar ela, você quer puxar o tapete dela, você quer mentir contra ela. Mas algo que eu aprendi, que quando essas coisas acontecem, é quando a gente vê o tempo, né? O tempo. Se a pessoa mentiu contra você, você vai ao tempo e o tempo vai responder. Quem é que está causando dano e quem está sendo causado pelo dano. E quando você tem ambição de conhecimento, de causa própria, de causa justa, isso não é pecado. Você querer conhecer as coisas de Deus, você querer conhecer, galgar as coisas de Deus, você querer
crescer nas coisas de Deus, porque a Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento. Isso é confortável, isso é favorável. Alcançar, adquirir, os bens com seu esforço, com as suas próprias mãos. Você não precisa roubar, você não precisa mentir, você não precisa enganar ninguém, você não precisa iludir ninguém. Tomar um pouco de água aqui. Você não precisa fazer nada disso, mas você só precisa fazer aquilo que a Bíblia determina. Contudo, a ambição também apresenta o seu lado ruim, quando é desmedida e vinculada à cobiça e à inveja. Jesus condena a ambição quando ela domina um homem e sufoca a palavra de Deus, semeada no coração dele. Vamos ver aqui Marcos, capítulo de número 4. Marcos 4. Está escrito aqui, Marcos 4 e 19. Vamos ver o que está escrito aqui. Mas os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quer dizer, quando você vai para o lado ruim da ambição, quer dizer, do egoísmo, do egoísmo, porque a inveja com a cobiça, ela é egoísta, então você sai da palavra, você sai da palavra, você sai fora da palavra. Então, quando a cobiça ela se torna invejosa e egoísta, você se torna a palavra sufocada, e aí não tem um crescimento, aí não tem algo confortável. Sai fora da palavra, você só quer, você não tem tempo, você não tem tempo de ir à igreja, você não tem tempo de orar, você não tem tempo de ir aos ensaios, você não tem tempo da sua família, você não tem tempo para nada, porque você colocou os bens materiais, você colocou a inveja, a cobiça, a ambição na frente de tudo isso. Aí você deixa de louvar a Deus. A cobiça também é a derrota dos antepassados. A cobiça, ela gera um círculo vicioso. Os muitos casos de cobiça no Antigo Testamento despertaram nos profetas um grande sentimento de repúdio contra esse pecado. Miqueias profetizou contra aqueles que cobiçavam deitados no leito. Essas palavras trazem à lembrança
a ocasião que Acabe cobiçou a vinha de Nabote. A vinha de Nabote. Exemplos de cobiça e consequentes derrotas podem ser vistas nos subtópicos a seguir. Nós podemos ver que Acabe, ao seu palácio, e a vinha de Nabote. Nós conhecemos essa passagem, que na entrada do palácio havia uma vinha, e esta vinha era herança. E um dia Acabe, ele cobiça essa herança ao ponto de oferecer dinheiro, né? Ao ponto de oferecer dinheiro para que aquela vinha fosse para Nabote ou para Acabe. E Nabote, ele disse: olha, eu não posso dar aquilo que meus pais me deram por herança. Não tem preço. Não tem preço. Isso não tem preço. E ele ofereceu, ele falou: é herança. Herança não vende. Isso não tem preço. O que ele fez? Acabe entrou e começou a chorar, a lamentar. Aí veio Jezabel, falou o que está acontecendo, por que está chorando, por que está se lamentando. E ele disse: olha, eu quis comprar a vinha de Nabote e ele não me vendeu. E ele disse que não tem preço. E tem coisa na nossa vida, queridos, que não tem preço. Não há dinheiro que compre. Não há nada que compre. E Acabe e Jezabel disse: é por conta disso que você está assim triste, amargurado. E ela disse: deixa comigo, que eu vou dar um jeito. Fique em paz. A Bíblia diz que Jezabel foi e deu a cabo a Nabote, matou Nabote e consequentemente levou a sua vinha. E disse: não precisa mais ficar triste, porque a vinha já está conosco. Mas olha o que levou a cobiça e a derrota dos antepassados. Levou a cobiça, e a cobiça levou ao latrocínio, né? Ao latrocínio. Ela matou e roubou. Mas lá na frente, irmãos, nós podemos ver como Jezabel, ela foi morta. Os cachorros a devoraram. Os cachorros a devoraram. Então tudo aquilo que não é natural, tudo aquilo que não é de direito, aquilo que as pessoas querem tirar, querem antecipar, né? Aquilo que é seu em direito, o tempo vai responder. Hoje você está de cabeça baixa, né? É como o nosso pastor, ele sempre diz: a roda gigante, ela gira. A pessoa está em cima, a pessoa está em cima, está olhando em você embaixo, e às vezes a pessoa está te pisando, mas
mas não esquece que a roda gigante ela vira, né? Ela vira, ela gira. Hoje você está em cima, amanhã você está no meio e amanhã você está embaixo, né? E o pastor disse: o segredo é não sair da roda gigante, porque um dia ela vai girar, e quando ela girar, quem está embaixo vai para cima, e quem está em cima vai para baixo. E quando as coisas são feitas nas escondidas, quando essas coisas são feitas diante a mentira, quando as pessoas inventam coisas de você, daqui a pouco, irmãos, a pessoa vai colher aquilo que plantou. Nós vemos o caso de Acã, nós vemos o caso de Davi, né? O resultado que foi com Acã e toda a sua família, foram apedrejados no vale de Acor, para exemplo da congregação dos filhos de Israel. Acã cobiçou, agiu e morreu. Acã, ele cobiça, algo que o próprio Deus o denunciou, o denunciou, porque ele traz para si algo que o próprio povo estava perdendo, estava perdendo. Ele pega uma cunha de ouro, porque Deus disse para desfazer tudo que era do inimigo, e ele pega uma cunha de ouro e traz para o meio do povo de Israel, e o povo de Israel começa a ter derrota, Era para destruir Jericó, no grito, e todos que estavam compenetrados na missão. E assim, o que ele fez? Ele pega a capa babilônica, e pega a cunha. E o que acontece? Os que estão em volta dele sofrem, e o próprio Deus o denuncia, e a sua família é apedrejada. Davi cobiçou, vocês sabem, eu já falei, a mulher de Betseba, a mulher Betseba, a mulher de Urias, soldado do exército, do seu exército. Lá do terraço do palácio, ele assistia a mulher de Urias tomando banho, e cobiçou, e o coração dele se encheu, e chamou ela e deitou com ela. A mulher de Urias engravidou, e para consertar uma situação embaraçosa em relação ao seu marido, o rei promoveu a morte dele, colocando ele à frente do seu exército em uma batalha. Davi cobiçou e foi levado da cobiça ao adultério, e do adultério ao homicídio. Tudo começou com o pecado dos olhos. A cobiça é o pecado dos olhos. Então, Davi cobiçou aquilo que não era seu, tá? E quando você faz aquilo que não é seu, você dá um jeitinho, Mas lá na frente Deus te pega. As especificações do mandamento. O 10º mandamento não é tão genérico. Ele especifica a casa,
a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento, ou qualquer outra coisa que pertence ao seu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Esse pecado nasce do descontentamento com a própria sorte. O ato de olhar para a casa do vizinho é observar o que existe nela, leva a indignações, a indagações sobre o lar, a família e os bens do próximo. A cobiça funciona como uma atitude interna, pode ser identificada nas Escrituras com a própria avareza. Lucas capítulo 12, 15. Pelo termo casa, compreende-se o todo, não apenas a casa em si, seu tamanho, sua arquitetura, mas o que existe nela, o que enche os olhos de desejo. Às vezes a casa, ela está sendo feita, ela está sendo transformada, mas tem algo dentro da casa da pessoa, que enche os olhos de desejo. E aquele olhar naquele lugar quer que aquele desejo que está enchendo seus olhos sejam seus. Sejam seus. Por isso que o Senhor disse no 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Ore para que Deus dê a sua própria casa. Você tem 2 braços, você tem 2 pernas, Deus te deu condição. Não precisa pegar a casa do próximo, não precisa ter a casa do próximo, não precisa colocar obstáculo na casa do próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. O pecado da cobiça consiste em pecar contra a propriedade. A mulher, no contexto do Antigo Testamento, é considerada propriedade do marido, pertence a outro. A mulher não casada pertence aos pais, logo não poderia ser cobiçada, a menos que houvesse uma intenção de possuí-la como esposa, o que normalmente era uma decisão tomada pelos pais. Antigamente eram os pais que escolhiam, a filha que o filho ia, ou o pai escolhia o filho que a filha ia casar. Então é um pecado grave também quando cobiçamos a mulher que não é nossa. É pecado, é adultério. Não cobiçarás o servo da tua serva, do teu próximo. Não cobiçarás os animais do teu próximo. Como implicar esse mandamento hoje? A Bíblia trabalha diretamente com o que era comum nos dias em que foi escrita. Hoje não se fala mais em escravidão, nem em animais para se arar a terra, mas o pecado da cobiça continua a existir. Um servo de Deus salvo em Jesus Cristo não pode ter a mesma conduta de um ímpio.
que não obedece às Escrituras. A cobiça se enquadra na lista das obras da carne. Gálatas, capítulo de número 19, versículo de número 21. Vamos ler então aqui o que fala. Gálatas 5, versículo 19 a 21. A cobiça enquadra na lista das obras da carne. 19 a 21. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus as que tais coisas praticam. Então nós vamos ver aqui que a cobiça, ela se enquadra nas listas ou na lista das obras da carne. Então todos que praticam isso não herdarão o céu, não herdarão o céu. Não há nada de errado em desejar o que é bom, necessário e legítimo. Aquilo que foi adquirido legitimamente, né? Aquilo que foi adquirido legitimamente, no suor do seu rosto, do seu trabalho, né? Na caminhada, no esforço, né? Sem mentir, para você crescer, né? Sem bajular, para você crescer, né? Sem fazer com que a pessoa que está do seu lado não se sinta constrangido, porque nós vemos muitas pessoas perderem muitos amigos por conta disso, né? Por conta disso. Qualquer ser humano desprovido e desejosos de desejos, qualquer ser humano desprovido de desejos e vontades não teria o impulso necessário para realizar qualquer coisa na vida, a começar pela busca do pão para a sua sobrevivência. Trabalhar não é pecado, trabalhar dignifica o homem. A distinção deve ser feita ao almejar o que convém e desprezar o que não convém. A distinção deve ser feita a almejar o que convém. Você tem que distinguir o que convém, o que não convém, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. A cobiça é perniciosa, porque faz
com que o indivíduo põe os olhos sobre o que é do próximo. Então, a cobiça, ela é perniciosa porque faz com que o indivíduo ponha os olhos sobre o que é do próximo. Então, quando você está cobiçando, você está colocando, né, próximo em sua mente. Em sua mente, quer dizer, você cobiçou, você dorme pensando, você acorda pensando, você imagina, você programa, você calcula, você olha no relógio, você faz de tudo. É como um ladrão, né, irmãos? O ladrão, ele não te avisa nem a hora, nem o momento que vai querer te assaltar, ou que vai querer fazer mal para você, mas ele maquina tudo, o que você faz, para onde que você anda, para onde que você se dirige. Ele vai dando seus passos, ele vai fazendo tudo, até que consegue, né, com o mal adquirir aquilo que é seu. Aquilo que é seu. Tem pessoas que vendem até aquilo que é seu, né? Aquilo que é seu. Coloque-se no lugar dele, passando a desejar o que é do outro, e por fim desejando ser o outro, ou seja, a cobiça se transforma em inveja, e é por isso que a cobiça da carne é a cobiça dos olhos, e não procede do Pai. Conclusão: em uma sociedade tão ávida por adquirir bens de consumo, incentivada por excelentes profissionais de publicidades, capazes de incutir na mente de pessoas mais saudáveis ou suscetíveis, propagando necessidades que não existem, precisando aprender a vigiar nossos impulsos e a nos guardar do pecado da cobiça, que derrotou e ainda destrói tantas pessoas no mundo, fazendo as escravas do mercado e afundando-se em dívidas impagáveis. Propaganda mentirosa, né? Propaganda mentirosa. Você falar aquilo que não é verdade. Quantas pessoas estão caindo neste ato? Quantas pessoas estão caindo neste ato? Em fazer propaganda mentirosa. Jesus não fez propaganda mentirosa. Jesus falou assim: aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Jesus não disse que ia plantar espinho e você colher flor. Quem planta espinho vai colher espinho. Quem planta vento vai colher tempestade, né? Então aqui está a revelação de tudo isso. A palavra de Deus recomenda: sejam vossos costumes. Costumes é aquilo que a gente está acostumado a fazer, sem avareza, sem idolatria, sem apego, contentando-vos com o que a gente tem, porque ele disse
não te deixarei, nem te desampararei. A cobiça é um pecado que pode aliar-se diretamente ao adultério, à ganância, à avareza, que é a idolatria, Meus queridos, não pegue aquilo que é seu, tá? Não precisa, Deus vai te dar. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, né? Quem chamou foi Deus, quem constituiu foi Deus, quem te deu foi Deus, né? Quem colocou nas suas mãos foi Deus, né? Se alguma coisa aconteceu, se tiraram aquilo que é seu, por conta da inveja, por conta daquilo ou daquilo outro, as pessoas vão pagar, né? As pessoas vão pagar. Ou se você tirou aquilo que não é seu, por inveja ou por cobiça, também você vai pagar. Mas plante o amor. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Se você dá, você vai receber. Então dê amor, dê alegria, né? Reparte com 7, com 8, né? Lança teu pão sobre as águas, tá certo? Não precisa ter inveja da mulher do outro. Deus vai te dar uma mulher maravilhosa. Não precisa ter inveja da casa do irmão, do teu próximo. Deus vai te dar uma casa maravilhosa, mas é necessário que você trabalhe, né? Trabalhe, conquiste. Deus não tem aliança com preguiçoso. O preguiçoso, ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Com a formiga ele diz, com o preguiçoso ele diz isso: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Tem que acordar de manhã, tá? Tem que correr atrás, tá certo? Tem que trabalhar. E Deus ajuda aquele que trabalha. Você pode ver todo invejoso e todo cobiçoso. O cobiçoso, ele não vai para frente da guerra. Davi não foi para frente da guerra. Cobiçou a mulher do seu próximo. Olha o que aconteceu, adultério, né? Então, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que correr atrás, a pessoa tem que fazer, né? A Bíblia diz: esforça-te e eu te ajudarei. Então, aí está o contrário. Se a pessoa quer algo, a pessoa tem que se esforçar, a pessoa tem que correr, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que visitar, né? Se o pastor quer uma igreja, quer uma igreja cheia, ele não tem que olhar para a igreja do outro. É muito fácil pescar no aquário do outro, mas pescar, ir lá no campo, ir lá na rua, evangelizar, né? Ganhar alma para Jesus, ninguém quer fazer isso hoje, né, Nicodemos? A pessoa quer pescar na igreja do outro, porque pescar na igreja do outro é fácil. O peixe já está pronto, né? O peixe já está pronto, é fácil. Agora quero ver você ir lá na rua, quero ver você ir lá na praça, botar sua cara lá, né? Quero ver você lá ganhar alma para Jesus, né? Não é fácil não, viu, irmão? Você dar o folheto na mão da pessoa, a pessoa pegar o folheto, esmagar na sua frente, assim, jogar no chão. Não é fácil não.
não é fácil. Mas as pessoas têm inveja, né? As pessoas têm inveja quando você tem um povo, quando você tem uma igreja, quando você tem um ministério, né? As pessoas têm inveja, né? Ao ponto de querer colocar uma igreja do lado da sua, ao ponto de querer comprar uma casa do lado da sua, ao ponto de querer comprar um carro igual ao seu, né? Não precisa ter essa inveja, não. Vou repetir de novo: quem trabalha, Deus ajuda. Quem trabalha, Deus manda. Deus manda o recurso na tua porta. Deus manda a providência na sua porta. Deus manda a resposta. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Então não precisa ter inveja, não precisa mentir, não precisa puxar o tapete de ninguém, né? Não precisa crescer nas costas de ninguém, tá certo? Se a congregação crescer, o pastor cresce junto, todo mundo cresce, né? Então quero desejar a todos nesta manhã uma manhã de bênção, uma manhã de vitória, tá certo? Vença trabalhando, vença produzindo, vença crescendo, vença fazendo a tua parte. Faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Amém? Faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Eu louvo a Deus pelo nosso ministério, que dá liberdade para as pessoas trabalhar, né? Nosso pastor dá liberdade. Nós temos liberdade para trabalhar, para fazer, para crescer. Eu louvo a Deus pelos irmãos aqui de Juqueí, porque os irmãos têm trabalhado na obra social, têm trabalhado na obra missionária, têm trabalhado em todos os âmbitos, e vamos continuar trabalhando em nome de Jesus. Amém, querido? Compartilha esse vídeo aí, que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha abençoar a tua casa. Hoje nós temos aqui um grande culto para a glória de Deus, um grande culto para a glória de Deus, culto com a participação da Uma Demes. Hoje é o último domingo do mês. Amém, queridos? Vamos orar para Deus repreender esse mal embora, para o Brasil crescer novamente, né? Nós estamos vendo aí a notícia da vacina, né? Que o Brasil vai fabricar, e em nome do Senhor vai ser glorificado. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã abençoada que o Senhor tem nos concedido. Senhor, logo mais às 19 horas estaremos aqui novamente. Abençoa os teus filhos que têm visto, Senhor, aqueles que ainda vão ver esta escola, Senhor, e que possamos, Senhor, fazer a nossa parte, trabalhar, se esforçar, e não ter inveja, e não cobiçar, Senhor, aquilo que não é nosso. Pai, coloque em nós, Senhor, amém, coloque em nós, Senhor, tudo aquilo que é teu, que as bênçãos venham nos alcançar, que a bênção do Senhor venha correr atrás de nós, e possamos emprestar, e não tomar emprestado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, amém?